irmão com a paz do Senhor, amém? É bom estar aqui mais uma vez para poder ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar diante de vocês para ministrar. Agradecer ao pastor Rony, pastora Sumária, missionária Renata. E eu falo que cada vez que é me dada a oportunidade, que eu me coloco diante de vocês, eu sinto o peso da responsabilidade que está aqui em cima. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é um palco, mas isso aqui é onde Deus nos chamou para fazer a obra dele e falar a palavra dele, é algo santo. E é com esse cuidado que toda vez que eu venho aqui, eu falo mesmo, eu sinto aquele temor no meu coração, às vezes as pernas até tremem, mas isso eu sei, porque é o peso da responsabilidade. No dia que qualquer um homem de Deus subir aqui que não sentir isso, eu creio que tem alguma coisa de errado. Porque enquanto entendemos que aonde nós estamos pisando é terra santa, há este temor. Deus ministrou uma palavra ao meu coração. Hoje é o último elo dessa campanha. E eu creio que assim como Deus falou nessas 6 semanas passadas, não vai ser diferente nesta noite. Eu creio que nessa noite também Deus tem algo especial para a sua vida e para a minha vida, amém? Quero respeitar o tema desta campanha. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite, no livro de Josué, no capítulo 3, livro de Josué, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Livro de Josué, capítulo 3, versículo 1 a seguir diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, partiu de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenou ao povo, dizendo: Quando vides a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levarem, parti-vos vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós, a medida de 2.000 covados, ou 900 metros em alguma versão, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amém? Repita comigo o versículo número 5. E disse Josué também ao povo: Santificai-vos amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Pode se assentar. Um dos atributos mais lindos de Deus é a fidelidade de Deus. Jeremias fala que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso prometeria a Deus e não cumpriria? E quando nós olhamos para Deus e a sua fidelidade, isso traz para nós uma segurança muito grande, porque nós sabemos que todas as promessas dele irão se cumprir sobre as nossas vidas. Amém? Independente se seja hoje, amanhã, aqui 1 ano, 2 anos, mas ele é fiel, e ele vai cumprir sobre as nossas vidas. E algo interessante, quando eu olho para o livro de Josué, é o momento da fidelidade de Deus se cumprir sobre o povo de Israel. É o momento de cantar o hino da vitória. É o momento de receber a promessa de Deus se cumprindo na vida deles. Nós conhecemos a promessa de Deus sobre a vida de Abraão cerca de 600 anos atrás dessa passagem. Deus chega a Abraão e fala assim: Ei, darei esta terra para a tua descendência. O interessante é que com Deus, nós entendemos que Ele é fiel, mas Deus, muitas das vezes, Ele não explica como Ele vai agir. É no tempo dEle, é da maneira dEle. Eclesiastes fala que Ele tem um tempo determinado para todos os propósitos debaixo do céu. É o tempo dEle. E a Bíblia fala que veio Jacó, veio a descendência de Jacó. Nós entendemos que como Israel foi para o Egito ali, e viveu aprisionado por 400 anos no Egito.
O tempo se passou, mas eles tinham uma promessa. Eles possuíam uma promessa de conquistar uma terra, de possuir uma terra. E a Bíblia fala que diante daquela escravidão no Egito, o povo começou a clamar a Deus. E Deus se lembrou da promessa que havia feito a Abraão. Isso é fidelidade de Deus. E a Bíblia fala que Deus tirou aquele povo com mão forte, como nós sabemos. Passou pelo Mar Vermelho, atravessou o deserto. E nós vemos como o povo reagiu diante daquela situação. A Bíblia fala que o povo murmurou diante de Deus e pediu que voltasse ao Egito, porque lá tinha carne, tinha tudo. E nós vemos como Deus tratou aquela situação, falando que eles caminhariam por 40 anos e não entraria, mas aquela descendência deles entraria na terra prometida. E quando nós olhamos aqui para Josué, este momento chegou. É uma nova geração, é um novo povo, não viveu escravidão, mas possuía aquela promessa de entrar na terra. E aqui no capítulo 3 é chegado este momento. E o interessante é que a Bíblia fala que Moisés havia morrido, agora Josué estava liderando o povo. Josué era um líder de guerra. Josué era um homem que havia estado ao lado de Moisés todo o processo do deserto e já tinha guiado o povo algumas batalhas antes. Mas aqui, Josué, diante dessa situação, a Bíblia fala que ele chama o povo e manda o povo que santifique. Santidade é outro atributo de Deus. E quando nós falamos de santidade de Deus, nós falamos de um território minado, porque é um território perigoso. Deus, Ele é santo. Santo. Isso significa separado de tudo, puro de tudo, limpo de tudo. E quando nós olhamos aqui, Deus convoca que o povo se santifique. E eu olhando esse texto, eu comecei a questionar a Deus o motivo da necessidade dessa santificação neste momento. Aquele povo estava de um lado do Jordão, e do outro lado era a promessa de Deus para a vida daquele povo. Daquele lado, do outro lado do Jordão, havia um povo idólatra, um povo que não conhecia o nosso Deus, não conhecia o verdadeiro Deus. Um povo que havia se prostituído com outros ídolos, um povo pagão, e um povo que fazia de tudo que era mal aos olhos do Senhor. Do lado de cá havia uma nação que Deus havia separado para ele, um povo que Deus havia separado para ele. E aqui, o primeiro motivo que eu vejo nesse texto, pelo qual que Deus manda que aquele povo se santifique, é para que ele não fosse semelhante ao povo daquela terra, para que havia uma diferença entre aquele povo daquela terra. O povo de Israel não poderia entrar de qualquer maneira naquele lugar, eles teriam que ser separados, assim como nós hoje em dia. Nós habitamos aqui, e eu estava lembrando essa semana, Deus trouxe algo no meu coração, de promessas, pastoras, de Deus sobre a vida da nossa igreja. Eu poderia falar de promessas individuais aqui, que Deus tem na vida de cada um, mas não é isso que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar de uma promessa na qual nós temos todas em comuns aqui nessa noite. Uma promessa que está sendo perdida. Semana passada a Sorrela falou comigo, e foi quando Deus começou a falar ao meu coração a respeito disso. Sorrela falou assim: amor, sabe o que aconteceu essa semana? Me falaram que, sabe, no Twitter, colocaram algo no Twitter tipo assim: Jesus não voltará mais. Quem crê nisso, compartilhe. E era cerca de 3.000 hits. Mas quando eu comecei a ministrar, eu falei algo aqui, que Deus, Ele é fiel. Pode passar geração, mas a palavra de Deus vai cumprir. Vai chegar o momento de nós possuirmos a terra prometida, a terra na qual Ele prometeu aos nossos antepassados, a qual até aqui nós temos esperado por essa promessa. Estamos já talvez na beirada ali do Jordão para atravessar. Nós temos olhado para o mundo à nossa volta,
Eu não sei vocês, mas tem dia que eu olho certas coisas, eu vejo certas coisas que dentro do meu coração dói e eu choro. Há uma dor dentro do meu coração por certas atitudes que temos visto nesses dias. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que isso é cumprimento da palavra de Deus. É princípio de dores. E eu vejo que está perto do suar da trombeta, pastor Edmar. Está perto de nós ouvirmos o som da trombeta e tivemos que atravessar o Jordão para entrarmos em Canaã, a terra prometida. Mas aqui é um chamado ao povo de Israel: santifique. Sabe por quê? Porque você tem que ser diferente, Israel. Você não pode atravessar esse Jordão como o povo da terra. Assim como nós, que almejamos um dia entrar na Nova Jerusalém, de estar diante desse Deus no qual nós clamamos nesse instante: Santo, Santo, Santo. Nós não podemos entrar da maneira do mundo, com a aparência do mundo. Há uma necessidade de separação. Santificação, santificar é se separar, pôr de lado, é estar de lado, é estar separado. Israel necessitava se separar, se limpar, para se chegar a Deus e ser diferente daquela nação. Assim como nós nessa noite, nós não podemos olhar para Deus de qualquer maneira e achar que está tudo bom comigo. Às vezes eu pergunto a Deus porque às vezes Ele me dá palavras duras, mas pastor, é o que Deus tem me dado, é isso. Deus sabe quando isso dói muitas das vezes em mim, mas esse é o meu chamado. Eu tenho que transmitir aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer. Todas as vezes que eu faço aquilo que Deus não quer, que eu tento trazer algo diferente, Deus cobra de mim. E nessa noite Deus me trouxe diante de vocês, justamente nesse texto, é a última campanha. Talvez até aqui você tenha levado isso de qualquer maneira, não tem dado ouvido, tem passado aqui de qualquer maneira. Ei, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. É um tempo de mudança, nós não podemos continuar olhando para as coisas dessa maneira. Alguns dias atrás os meninos estavam num propósito no monte lá, e eu estive lá por algum momento. Eu fiquei por 2 horas, pastora, mas eu entendi o chamado de Deus naquele propósito. Nós temos que começar a incomodar. Temos que começar a incomodar este mundo. Como você tem sido visto? Quando você entrar, cruzar esse rio, como aquele povo daquela terra vai olhar para você e vai te ver. O que há em nós é muito maior. A esperança, a promessa é muito grande. Mas para que nós possamos conquistar essa promessa de entrarmos na Nova Jerusalém, de entrarmos na Nova Canaã, precisamos mudar, precisamos nos santificar. E eu perguntei a Deus: Deus, ok, eu preciso me santificar para mim não parecer com o mundo. E o que mais, Senhor? O porquê mais que havia necessidade do povo de Israel e deu nesse dia se santificar? E Deus falou assim: porque vocês vão passar diante de mim. Deus, Ele é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E nós não podemos entrar na presença de Deus e diante de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos entrar diante de Deus de qualquer maneira, porque seremos consumidos. Lembra da história de quando Davi estava levando a arca para Jerusalém? O tocar da arca, o que aconteceu? Lembra também como o povo lá, no livro de Êxodo, Deus chamou o povo também para santificar, porque o povo veria Deus descer sobre o Monte Sinai. O que aconteceu? Havia uma fala que quando Deus pisou no Monte Sinai, o monte estremecia. A santidade de Deus, a presença de Deus era tão forte naquele lugar, que havia uma fala que o monte tremia, e o povo se amedrontou. Diz que era relâmpagos e trovões lá em cima, de maneira que o povo não se suportava. E Deus manda que Moisés faça: ei, desce,
Fala ao povo para que não passe, e mande que os sacerdotes se santifiquem na minha presença. Sabe por quê? Porque se nós entrarmos, se Israel atravessasse diante da presença de Deus naquele Jordão, de qualquer maneira, eles seriam consumidos. Porque essa mentalidade tem sido perdida nas nossas vidas nesses dias. Pastor Rony, antes de eu ministrar, ele falou, os videogames dentro da igreja, a maneira que nós entramos, a Bíblia fala que Moisés viu a sarça se consumir, pastora. Ao ver a sarça se consumir, a Bíblia fala que Moisés, está bonito, é algo estranho, é algo novo, eu nunca vi isso. Foi, mas quando ele entrou na presença de Deus, eu falei, ei, tira as sandálias dos vossos pés, porque o lugar onde pisa é lugar santo, é terra santa. Isaías, quando, naquela visão ali que ele viu, ele falou assim, que viu o santo trono de Deus, e os serafins cantavam santo, 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 com as duas asas cobriam os ossos, com as duas os pés, e duas sobrevoavam. Isaías disse que quando ele viu aquilo ali, ele se sentiu tão amedrontado e tanta dor, que ele se prostrou e falou assim, eis que vou perecer, porque vivo em meio a um povo de lábios impuros, e os meus olhos contemplou o Rei da glória. Mas hoje nós não temos olhado isso. Nós falamos com os nossos lábios santo, 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 mas o nosso coração está cheio de pecado diante da presença daquele que é santo. Nós não podemos brincar. Se Israel não se santificasse antes de atravessar o Jordão, morreria diante da arca do Senhor. Eu falei assim, ok, Senhor, eu entendi que para que eu visse, para que eu atravessasse e não parecesse com o povo, eu preciso me santificar. Eu também entendi, Pai, que Tu és santo, e se eu atravessasse diante da Tua presença, eu morreria, se eu atravessasse de qualquer maneira, eu morreria. Mas tem alguma coisa? E Deus falou assim, tem, para que você veja maravilha entre vós, para que vocês vejam maravilha entre vós. Nós muitas das vezes entramos na presença de Deus, oramos, buscamos, queremos, pedimos, mas não acontece. Queremos, Deus entra no meu lar, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, mas não acontece. Deus transforma essa área da minha vida, muda isso, mas não acontece. Ei, santifica, para que você veja maravilha no meio de vós. Santifica, para que possamos ver maravilha no meio de vós. Será que nós entendemos esse chamado a separar, a santificar? Coisa que dói demais no meu coração, tem doído. Eu tenho estado calado, mas eu tenho doído. É a maneira que muitas das vezes nós temos se comportado diante de Deus. Ver maravilhas no meio deles. Quando nós vemos aqui que eles atravessam o Jordão ali, a arca, quando o sacerdote pisa, a Bíblia fala que o Jordão, a água diz que ia descendo do Jordão, para, e o povo passa em terra seca. Muito lindo, maravilhoso, milagre sobrenatural. Deus havia feito isso já no Mar Vermelho. Mas quando eles passam, que eles entram em Canaã, a batalha não era dele mais, a luta não era deles mais. Deus guerrearia por este povo. Deus daria a promessa a este povo, por causa de uma atitude do outro lado do rio. Esse é o chamado de Deus para a nossa igreja nesse dia de hoje. Queremos atravessar o Jordão, queremos entrar na nova Canaã, queremos ver maravilha no meio de nós. Que nós começamos a olhar para dentro de nós e falar, Deus, sonda-me, sonda-me Deus, sonda-me Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Visita minha vida nessa noite, Senhor. Pai, que ao eu passar, Senhor Jesus, nessa corrente,
que ao entrar, Pai, diante da Tua presença nessa noite, ó Pai, para fechar o elo dessa 7ª semana, Pai, visita a minha vida, Pai. Pai, que eu possa ser mudado nessa noite. Pai, de maneira, Pai, que a minha vida, Pai, venha incomodar, ó Pai, a este mundo. Que aqueles que estão à minha volta, Pai, venham ver, ó Pai, que há diferença naquele que te serve. Santifica, 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 se separa, se separa, se separa para Deus, se separa para Deus nessa noite. O meu desejo do coração é que nessa noite você tome uma posição, assim como eu preciso tomar uma posição. Essa palavra não é só para você, é para mim também. E nós possamos realmente entender quem nós estamos seguindo, quem nos vai garantir a promessa de nossas vidas. Fique de pé neste momento. Os pastores vão estar aqui embaixo agora neste momento. Eu queria que quando você saísse do seu lugar para fechar este elo, feche diferente, seja diferente. Alguns dias eu passei por uma experiência que Deus alegrou o meu coração. Eu não sou perfeito como ninguém aqui é perfeito, mas Deus conhece a minha vida e sabe por onde eu tenho andado. E eu estava no meu trabalho e tinha um grupo de rapazes lá no meu trabalho, e eu estou trabalhando para lá, para cá, para lá e para cá, e eles é de uma outra companhia. E alguns dias depois ele chegou para mim. Eu estava trabalhando assim perto deles, e ele chegou para mim e começou a cantar um corinho da Bíblia, um corinho muito conhecido em espanhol. E eu comecei a cantar aquele corinho junto com ele, né? Aí ele falou assim: amigo, tu és cristiano assim? Eu falei assim: sou. Aí ele falou assim: desde o dia que eu comecei a trabalhar cá, eu vi que havia algo diferente em você, e eu sabia que você era cristiano. Naquele momento ali, eu me alegrei, porque eu não precisei falar para ele, eu não precisei demonstrar para ele, mas ele viu que havia algo diferente em minha vida. Eu não me esforcei para aquilo ali, e eu peço a Deus que aonde quer que eu for, na minha vida e na sua vida, possa haver algo diferente e santo em sua vida, possa haver santidade em nós, possa haver pureza em nós, para que o mundo saiba que aquele que prometeu é fiel para cumprir sobre as nossas vidas. Amém? Venha nesse momento, vamos estar orando. Saia do seu lugar.